bem. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Muito bom tê-los aqui conosco. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir a orientação de Deus, porque nós vamos falar nessa noite sobre medo. E é importante isso, porque algumas pessoas ainda vivem com medo. Medo, você tem medo de alguma coisa, eu não tenho dúvidas disso. Mas até que ponto esse medo ele é sadio? Até que ponto esse medo ele é permitido pelas Escrituras? E nós vamos ver que nós podemos vencer o medo seguindo os passos de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, pois tu és maravilhoso. Tu, Senhor, que se faz presente aqui no nosso meio, tu que tem fortalecido a nossa comunhão, tu que tem nos levantado, Senhor, a estarmos firmes nos teus caminhos. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Te agradecemos porque o teu povo, mesmo nas dificuldades, nós somos um povo alegre, porque nós temos a salvação em ti, Senhor. Sabemos que a tua volta está próxima. Sabemos que aquele encontro, Senhor, marcado que só o Senhor sabe, ele está para acontecer. E nós almejamos estar para sempre contigo, Pai. Obrigado pela vida de todos que o Senhor trouxe aqui. O Senhor trouxe com um propósito. E esse propósito foi adorá-lo e também aprender mais da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, pois tu és fiel. Nós somos infiéis. Nós não merecemos tamanha graça, mas o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Obrigado, Jesus. Recebe todo o louvor, porque nós estamos aqui para adorá-lo, para prestar culto ao Senhor. Por isso te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados do Senhor, abram suas Bíblias em João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós falamos de vitórias no mês de novembro e nós aprendemos a viver as vitórias que o Senhor nos concede. E nós sabemos que somos mais do que vencedores porque Jesus venceu. Ele venceu todas as coisas. Jesus, ele venceu frio, venceu calor, fome, sede no deserto. Jesus curou aquelas doenças que para o homem são doenças incuráveis. Jesus quebrou as leis naturais andando sobre as águas, multiplicando pães, acalmando tempestades. Mas Jesus ele tinha que vencer. Ele tinha um último desafio, que era vencer a morte para nos garantir a vida eterna. Mas para vencer a morte, Jesus passou por uma etapa de sua vida em que ele precisou lutar contra o medo, que nós lutamos todos os dias. Para isso, com isso, na verdade, ele quis mostrar que assim como ele venceu o medo, todo medo nós podemos também vencer qualquer medo. Nessa passagem aqui em João, capítulo 18, no Evangelho de João, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. João, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, todos têm? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais?
responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amados, Jesus ele teria que vencer a morte, enfrentando a morte e ressuscitando ao terceiro dia para nos garantir essa vitória que nós tanto declaramos por meio das escrituras que mostram que somos mais do que vencedores. Mas antes ele tinha que mostrar que era possível vencer o medo sobre a morte, que muitos ainda têm, não só sobre a morte, mas sobre o amanhã. Hoje o povo de Deus vive com medo do amanhã. Tem pessoas que dizem assim, e se eu pudesse, eu controlaria para que o amanhã não viesse, porque estão com medo de acordar no dia seguinte, por conta de dívidas, por conta do trabalho, por conta de algum encontro. Mas as pessoas andam com medo, o cristão anda com medo, e o que é pior, tem encarado esse medo como algo natural, e não como pecado, a depender da situação, que eu vou falar logo em seguida. Mas eu me lembrei aqui de duas coisas. A primeira, coloque seu celular no silencioso. Primeira coisa. Segunda coisa, quero convidar os nossos queridos Luiz Fernando, diácono, a sua esposa Leia, os seus filhos, se puderem estar aqui à frente, que nós vamos orar por eles. Estarão aí, saindo de férias nesse mês de dezembro, farão uma viagem até a sua terra natal, e nós... Leia está lá embaixo? Se puder chamar. Estarão pegando a estrada aí, longa estrada, né, Fernando? Longa estrada até aí o Rio Grande do Norte. Não, Maranhão, São Luís. Ele fala tanto em São Luís e eu esqueci. Fala tanto lá em São Luís. O Nando está descendo ali. E nós vamos orar por essa família, para que Deus os guarde, os proteja ao longo dessa jornada que eles vão encarar aí, que possam desfrutar de boas férias. Deixa a Leia chegar lá em cima. Para quem não conhece, o Fernando ele é diácono da igreja, tem ajudado também nos louvores e é professor da escola bíblica dominical com os adultos. Então continue orando pela vida dessa família. Leia está chegando. Cadê o Pedrão? Está vindo também, né? Deixa o Pedrão subir que a gente ora junto, em família. Vou chamar o João Pedro, para que a igreja, para quem não conhece, possa conhecer também o João Pedro. Vem, Pedrão. Tá entendendo nada, né? Nós vamos orar por vocês nesse mês aí de férias que vocês terão, para que Deus possa protegê-los e abençoá-los mais e mais. Então vamos orar pelos nossos queridos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor, Deus fiel, tem cuidado de nós e também tem cuidado grandemente dessa família, Senhor. Continua abençoando a vida do Fernando, a vida da Leia, do Fernando filho, do João Pedro, para que eles possam ter esse momento, Senhor, desfrutar com as suas famílias, esse momento de férias que o Senhor tem concedido. Nós te pedimos que o Senhor os leve em paz e segurança, os proteja, Senhor, nesse trânsito. Nós confiamos na Tua proteção e temos essa certeza que o Senhor os levará em paz e também os trará de volta para mantermos a nossa comunhão aqui na Igreja Batista Esperança. Continua fortalecendo mais e mais essa família, Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Continue abençoando. Então, amados, Jesus ele precisava e ele precisou vencer o medo da morte. E o medo, ele é um incômodo na vida de algumas pessoas, um incômodo
emocional. Por quê? Porque ele provoca ilusões na mente daquele que abraça, daquela que abraça o medo. Como assim provoca ilusões? Por exemplo, em autoconfrontação nós falamos aqui sobre fobias. Pessoas com fobias de baratas, pessoas com fobias de elevadores. E na verdade a situação em si, nós aprendemos, você aprendeu, ela não causa o medo. Ela pode contribuir, mas não determina o medo na vida da pessoa. Por quê? O medo ele traz essa ilusão, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente elas são. Eu, dando uma pesquisada, encontrei que basicamente as pessoas, tanto cristãs como não cristãs, entendem que existem 3 tipos de medo, 3 tipos. Em autoconfrontação se aprendeu 2, mas são 3 pelo menos. Tem o temor natural, que ele vai preservar você do perigo. É aquele temor que quando você não anda de qualquer forma na rua, você tem uma certa cautela. Vocês mulheres seguram suas bolsas, os homens andam atentos, por conta de uma certa cautela. É o temor natural, ele vai preservar você do perigo. Tem aquele temor que é referencial, ele é para com Deus, para com os pais e para com algumas autoridades. Como assim? Ele preserva você do pecado. Esse é o temor referencial, porque tem Deus, tem os pais e as autoridades instituídas por Deus como a referência. E tem o temor, medo, que ele escraviza, que aí entram as fobias, o terror, e esse medo destrói a vida espiritual, seja você crente ou não. Então, 3 tipos de medo, e esse medo, amados, ele pode vir do passado, que vai perseguir a pessoa por longo tempo. Estava conversando com uma pessoa recentemente, e ela disse, olha, eu sou crente, mas eu não venci esse medo. Fiz autoconfrontação, li a palavra, medito, memorizo versículos, mas ainda tenho esse medo, por conta de algo que aconteceu no passado, e isso vem perseguindo a pessoa. Mas a pessoa ela não tem como voltar atrás, ela não tem como reviver esse passado, ela precisa confiar nas Escrituras para poder combater esse medo. As reações do medo, elas podem tanto paralisar a pessoa, quanto fazer e contribuir para que a pessoa haja de maneira ofensiva, agressiva. Caso de Pedro, nós vamos chegar lá porque Pedro, assim como os outros discípulos, estava numa situação de medo, mas Pedro não recuou. Pedro agiu de maneira ofensiva, isso tentando camuflar o seu medo. Amados, guarde isso, porque hoje tem muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, por conta do medo, têm agido de maneira ofensiva para camuflar o medo, para não mostrar para a pessoa ou para as pessoas que têm realmente medo de alguma coisa. Mas saiba que Satanás, ele tem usado o medo como uma de suas armas para tentar derrubar você. Não encare o medo como algo natural. O medo, ele é pecado e ele precisa ser vencido, exceto, salvo nas condições que eu toquei aqui: o temor natural, que vai preservar você do perigo, e o temor referencial, que é o temor para com Deus e para com as autoridades. Por isso, amados, é importante que venhamos desmascarar e desfazer essas mentiras de Satanás com relação ao medo. Abra sua Bíblia, fique com o dedo aqui no Evangelho de João, e abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho, antes do Evangelho de Judas, antes do Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Precisamos encarar o medo como de fato ele é. Ele é pecado. E a Bíblia fala a respeito daquele que pratica o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você tem? Amém. Diz assim as Escrituras: aquele que pratica o pecado, porque o diabo vive fazendo o quê? Mas para isso se manifestou quem? Para quê?
O medo é uma obra do diabo, e ele vai ser desfeito da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Mas você precisa crer e cumprir aquilo que a palavra de Deus ordena. Para simplificar o que aconteceu, em particular naquele evento, naquele jardim do Getsemane, eu quero confrontar os amados do Senhor com a palavra do Senhor. Há 3 pontos característicos que irão ajudá-los a vencer esse medo. Nós precisamos aprender com Jesus como ele venceu esse medo por nós. Primeiro, você tem que reconhecer os seus limites. E isso é importante porque nos versículos 1 até o versículo 4, como foi lido, tendo Jesus dito essas palavras, João, o Evangelho, capítulo 18, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera quantas vezes? Muitas vezes, com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e lhe perguntou: a quem buscais? Amados, precisamos reconhecer os nossos limites. O primeiro passo para vencer o medo nas nossas vidas é reconhecer que temos medo e que precisamos vencer. Temos que assumir, você tem que assumir que tem medo. Eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu morava com os meus avós, eu tinha um pavor, depois das 8 horas, ir naquela cozinha pegar água era um sacrifício. E o meu avô, ele obrigava a gente para perder o medo. Ele dizia: não tem nada, vá lá com a luz apagada, e você tem que ir lá pegar água, porque não tem nada. Mas a gente ouvia muita história de assombração no interior e ficávamos morrendo de medo. E ele dizia o seguinte: olha, ele descrente, homem que é homem não tem medo. Ele dizia isso para a gente: homem que é homem não tem medo. Mas a Bíblia não ensina isso. Se você cresceu achando que é homem não tem medo, cuidado com esse engano. Nós temos medo e precisamos reconhecer esse medo para poder vencer, porque senão o medo vai estar instalado na sua vida, e você, porque você cresceu talvez como eu cresci, achando que homem não tem medo, que nós podemos vencer por nossa própria força, e não podemos. Temos que reconhecer que temos limites. Por exemplo, Jesus foi para um lugar que ele conhecia. Jesus queria estar naquele território porque sabia que era familiar. Muitas vezes a palavra fala que Jesus estivera ali para orar. Jesus conhecia muito bem o ambiente. Aquele jardim era o lugar da oração do Senhor. Várias vezes, em vários momentos, Jesus ia para aquele local para orar. E amados, ele também escolheu com quem ele estaria e sabia o risco que estava correndo. Mas ele reconhecia os seus limites. Jesus, fazendo isso, ele mostrou que tinha limites e reconhecia. Por exemplo, quando nós falamos do espaço do território, ele procurou um lugar que lhe fosse peculiar. Ele não aventurou assim: olha, eu sei porque eu sou Deus, conheço todas as coisas, mas vou procurar o pior lugar para ser capturado. Não. Jesus foi para aquele lugar, ele conhecia muito bem o lugar. Tem pessoas que dizem assim: ó, hoje eu vou vencer o meu medo, eu tenho um caminho mais fácil para chegar em casa, mas hoje eu vou pegar o mais difícil para vencer o medo. Cuidado, isso é colocar Deus à prova. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu queria tanto estar na igreja nas quartas-feiras, mas onde eu moro é tão perigoso, pastor. Aí eu pergunto: você tem quantos caminhos para chegar aqui na igreja? Aí a pessoa me descreve os caminhos que ela tem, e eu digo: olha, cuidado, se você tem 2 caminhos para chegar aqui, se faça valer do caminho menos perigoso, que Deus vai te proteger. Aí a outra pessoa diz assim: não, aí eu não vou, porque o caminho é perigoso. Se só tem um caminho e é perigoso chegar aqui para adoração, você não vai estar tentando a Deus. Você se esforça e vai, porque Deus vai te proteger nesse caminho. Você não pode usar de desculpas para servir a Deus, para deixar de servir a Deus. Mas Jesus, percebam que ele estava familiarizado com o local. E talvez você pode pensar o seguinte: olha, mas Jesus é Deus encarnado, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. O versículo 4 diz
Qual é a primeira palavrinha que tem na sua Bíblia? Versículo 4. Sabendo, pois, o quê? Quem? Jesus sabia de todas as coisas. E você pode pensar assim: ah, mas Jesus sabia de tudo, por isso que ele encarou. Tá certo, então pense comigo da seguinte forma: se Jesus lhe desse o poder para você saber de tudo o que vai acontecer na sua vida, seria mais fácil ou mais difícil para você? Fácil ou difícil? Por que difícil? Imagine se você soubesse o dia da sua morte. Imagine se você soubesse o dia. Irmã Toinha caiu hoje. Tadinha, tropeçou ali e bateu a cabeça. Imagine se Toinha soubesse que iria cair e que nada poderia ser feito, que era inevitável, que ela iria cair. Imagine a angústia que ia passar pela cabeça. Ai, falta 2 dias para eu cair naquele passeio e bater minha cabeça. Faltam 3 dias para eu perder aquele emprego que eu tanto almejei. Faltam 5 dias para aquela doença que eu nunca quis chegar. Imagine como seria a nossa angústia. Mas tem algumas pessoas que dizem: não, porque Jesus sabia de tudo, ele encarou. Eu não queria estar na pele de Jesus com a onisciência que ele tem. Eu não queria. Mas Jesus, sabendo, ele teve condições de enfrentar. Amados, mesmo com as nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar os nossos limites. Não vai enfrentar o inimigo em território desconhecido. Não vá bater no peito porque você é mais do que vencedor. Não, e hoje eu vou pisar na cabeça do diabo, hoje eu vou determinar. Não faça isso. Não faça. Muito cuidado. Reconheça os seus limites, reconheça a sua fragilidade para vencer. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Fique com o dedo aqui em João, que nós vamos voltar para cá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Reconheça seus limites. Pessoas por aí dizendo que não tem medo de nada, pessoas por aí toda arrogante dizendo que pode e acontece, são pessoas fracas. Olhe quem são os fortes, olhe o que a palavra do Senhor diz. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quem encontrar pode ler. Olhe que maravilha. Quando estou é momentâneo, passageiro. Quando estou fraco, então sou permanente, sou forte. Reconheça que você tem medos. Reconheça que você tem limites. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer muitas vezes com que você ignore o pecado para que você seja enganado por ele. Segundo ponto importante para você vencer esse medo como Jesus venceu, aí sim, reconhecendo os seus limites, você tem que exercer autoridade, mas no nome de Jesus. Volte lá para João. A partir do versículo 5, a partir do versículo 5 até o 9, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me disseste. Amados, do que me deste. Amados, quando Jesus disse, sou eu, ele estava se mostrando aqui como o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que se apresentou a Moisés, quando Moisés foi requisitado para tirar o povo do Egito, e Moisés na dúvida disse: mas vão perguntar para mim quem mandou? E Deus disse: você vai dizer assim para Faraó e para as pessoas que lhe perguntarem: eu sou, me enviou.
Quando lhe perguntarem quem foi que mandou, você vai dizer: eu sou, me enviou. Sabe o que é isso aqui, amados? É o nome impronunciável de Deus, é o nome que tem todo o poder. Aí sim, quando você reconhece que tem medo, que você é dependente de Deus, você pode usar com propriedade o nome do Senhor, e não fazer o que muitas pessoas fazem, que dizem conhecem a Deus, conhecem a Jesus, e pisando na cabeça do diabo, pisando em nada, estão pisando no chão, porque não reconheceram primeiro que são limitadas, que têm fraquezas, para depois utilizar o nome do Senhor. Estão usando o nome do Senhor em vão. Muito cuidado. Esse nome, ele tem poder, mas ele tem que ser usado na hora certa. O eu sou significa, na tradução mais próxima do texto original, esse eu sou significa que Deus, ele se torna suficiente para a sua necessidade, para os seus temores. O eu sou no original que foi escrito significa isso: eu me torno a sua necessidade. Mas para isso você tem que reconhecer que você precisa dele. Por isso que Jesus, quando falou eu sou, o que aconteceu com os soldados? Ninguém podia ficar em pé, eles caíram por conta da autoridade desse nome, do poder desse nome. Jesus, ele garantiu algo que muito crente não tem vivido, essa esperança em João 14, volte um pouco aí, João 14, versículo 14, olha que promessa do Senhor nós temos aqui, João 14, versículo 14, como é que está aí na sua Bíblia? Como você tem usado esse nome poderoso? Você tem reconhecido os seus medos? Você tem pedido a Deus: Senhor, em teu nome eu não vou temer mais coisa alguma? Ou simplesmente tem dito: ah não, porque eu sou medroso, eu sou medrosa e vou abraçar isso até quando eu morrer? Que isso? Se apega a esse nome, confia nesse nome e diz: Senhor, olha, o Senhor me garantiu aqui, se pedir alguma coisa em teu nome, o Senhor faria. Claro, dentro da tua vontade, mas se é para vencer pecado, a vontade do Senhor vai ser feita na sua vida. Não pegue esse texto fora de contexto e diga assim, ó: ah, porque o pastor disse, e está lá na Bíblia, que se eu pedir qualquer coisa, ele faria. É dentro da vontade dele. Mas saiba que se for para vencer pecado, e é vontade do Senhor que você vença, principalmente o pecado do medo, você pode ter certeza que se você pedir no nome de Jesus: Senhor, tira esse medo, ele vai tirar esse medo da sua vida. Mas seja qualquer medo, seja qualquer ansiedade, tudo que lhe paralisa, no nome de Jesus, ele vai tirar. Davi, nós falamos aqui também, quando Davi lutou contra Golias, lembra que Golias, ele ficou por 40 dias, só de pose, amedrontando o pessoal, e o pessoal estava cedendo a isso, mas Davi, todo pequenininho, todo mirradinho, venceu Golias. Mas é interessante que, se você voltar lá para o livro de Samuel, 1 Samuel, nós não lemos isso aqui, quando eu preguei sobre essa vitória de Davi, mas se você ler o texto, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 45, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Aquele povo estava todo com medo. Aí Davi foi e disse isso aqui, ó: quando tinha um exército de Israel com medo, versículo 45, diz a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti de que forma? Davi sabia que a afronta não era só para o povo, por isso ele usou a autoridade do nome do Senhor, por isso ele não teve medo. Você está amedrontando, você acha que está amedrontando o povo, mas a sua afronta, Golias, é contra o Deus dos exércitos, e é nesse nome que eu vou contra você. Só que algo aconteceu anteriormente, que também não foi lido aqui na época.
Se você voltar para o versículo 32 diz assim, ó, a partir do 32. Olha que interessante. Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, olha só, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu fico imaginando aqui a cara de Saul, quando Davi se apresenta, todo forte, para não dizer o contrário, se apresentando para combater um gigante que amedrontou o povo e até o rei. Eu estou aqui, Saul, eu estou aqui, nós vamos contra esse filisteu. Aí ele diz assim, ó, porém Saul, versículo 33, porém Saul disse a Davi: rapaz, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é guerreiro desde sua mocidade. Olha só, menosprezando aquele que confia no nome do Senhor para vencer batalhas. Davi não se mete nessa, Davi. O cara é grande, está todo mundo com medo, fica na tua que ele é guerreiro desde pequeno. Você é o que, Davi? Você é o que? Olha só o que Davi responde. Parece cômico. Respondeu Davi a Saul. Olha a experiência. Teu servo fazia o quê? Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, olha só que glória. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amados, lendo de uma forma meditativa, eu vejo aqui a alegria de um servo que confiava no nome do Senhor, no nome poderoso do Senhor. Ele vibrava, ele dizia assim, olha, você está me apresentando um gigante que tem experiência de guerra? Olha, eu matei urso, eu matei leão, eu posso fazer muito mais, porque esse rapaz aí, esse senhor, ele está afrontando um exército do Deus vivo. Davi tinha convicção no nome, exercia autoridade no nome do Senhor, não usava de qualquer forma, mas ele tinha convicção. E continua o texto assim, ó. Você acha que isso foi suficiente para convencer? Diz assim, ó, versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Amados, perceberam que a princípio parecia que a glória estava num pequeno jovem, num homem fraco, porque por sorte venceu o leão e venceu ursos. Mas percebam como o Senhor é glorificado. Olha, Saul, eu venci sim, eu tenho uma história para contar, mas foi o Senhor que me livrou de tudo isso, foi Deus. Se Ele fez isso, Ele vai livrar a gente também desse rapaz aí. Mas aí o final diz assim, ó, então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Você acha que Saul estava sem medo aqui? Estava confiando em Davi? Estava morrendo de medo. Mas como ninguém tinha se apresentado, nem ele mesmo, ele disse: tá, você quer ir, filho? Vai lá, o Senhor seja contigo. Vai lá para ver o que acontece. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada e sobre a armadura experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi então tirou aquilo de sobre si, tomou, olha só, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si o quê? E as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi só precisava confiar em Deus, mas ele se preparou. Davi reconhecia o terreno, Davi reconhecia os seus limites, Davi sabia até onde poderia chegar, mas sabia que acima de tudo estava o Senhor guiando ele. Ele sabia que não podia chegar lá simplesmente desarmado, com poder e falar e colocar o nome do Senhor à prova, não.
Ele se preparou, pegou pedras e o seu badog, estilingue de antigamente, e foi para vencer essa guerra. Todas as vezes, volte lá para João 18, todas as vezes que surgiu um medo na sua vida, uma fobia, algo que lhe paralise, declare que em nome de Jesus, você pode vencer esse medo, e esse medo vai cair por terra. Crente, ele não tem medo de nada, ele não precisa ter medo do futuro, porque Deus guarda nas próprias mãos o meu e o seu futuro. Crente não precisa estar preocupado. Jesus, ele ergue a cabeça para se entregar àqueles soldados. Por isso é que Jesus nos prometeu: nunca te deixarei, jamais o quê? Te abandonarei, te desampararei. Um terceiro ponto que vai lhe ajudar a vencer essa guerra contra o medo são os cuidados que você deve ter com as reações negativas. Os versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu porventura o cálice que o Pai me deu? Pedro estava com medo aqui, estava com muito medo, e ele foi, talvez alguns teólogos afirmam, que ele agiu num ato de covardia. Pedro, com medo, assim como os discípulos estavam com medo, Pedro se aproveitou que eles caíram, porque Jesus proferiu eu sou, aproveitou da situação e foi lá para tentar matar um rapaz, e a faca pega na orelha. Percebam que uma situação de medo, ela pode contribuir. Muito cuidado, amados, muito cuidado, porque muitas vezes o medo, ele faz com que venhamos agir de maneira covarde, e é aqui que mora o perigo, porque o medo pecaminoso, ele provoca reações violentas e impensadas. Você quer ver uma coisa? Pessoas que são violentas hoje, frequentemente vieram de ambientes violentos. Adultos violentos hoje, na maioria dos casos, não todos, vieram de ambientes violentos. E isso é muito perigoso, porque o diabo, ele sabe que se você não vai errar de maneira voluntária, você pode errar por reação. Tem uma situação, você é pego de surpresa numa armadilha, então você erra por conta de uma reação. Jesus disse a Pedro: para com isso, Pedro, coloca essa espada aí na bainha agora. Lá em Lucas mostra que Jesus cura a orelha desse Malco, e ele fica regozijado, mas Jesus repreendeu a Pedro. Jesus estava dizendo para ele: acabe com essa raiva que há dentro de você, se desarme. Quantos homens e mulheres hoje, por conta do medo, eles camuflam através de raiva, através de ódio, mas na verdade são pessoas medrosas, covardes, não assumem que têm medo. Uma pessoa que está dominada pelo medo, ela fere aqueles que estão à sua volta. Você quer ver uma coisa? Maridos medrosos, com medo de perder o poder de domínio sobre a esposa, o que é que fazem? Cortam as orelhas das esposas, ferem as mulheres, falando palavras torpes, palavras duras para mostrar quem manda. Quantos maridos cristãos estão fazendo isso? Se achando o maioral e ferindo com palavras, agindo como Pedro, mas são medrosos, são covardes, porque não assumem que tem medo, não compartilham. Então o que é que faz? Corta a orelha das esposas, com medo de perder a autoridade sobre as esposas. Aí o que é que acontece? Esposa sem orelha,
Não pode o quê? Ouvir. Não vai ouvir. Aí querem conquistar o respeito, mas como se eles mesmos cortam as orelhas das esposas. Mas também tem mulheres que cortam a orelha dos maridos. Aquelas mulheres que criticam o tempo todo, que exigem demais. Mulheres que acham que podem dominar, assumindo uma posição que nunca Deus deu. Você olha talvez para algumas pessoas e diz assim, ó, tem um pessoal diz assim, olha lá, ó, aquele ali come na mão da esposa. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu conheço pessoas assim, eu conheço. Você olha para maridos que não exercem sua autoridade, não autoritarismo, mas que no bom popular come na mão das esposas, porque as esposas com críticas estão decepando as orelhas dos seus maridos, com perseguições, com exigências demais. E aí marido sem orelha não ouve esposa. Quantos pais estão cortando as orelhas dos filhos porque estão criticando seus chefes no trabalho, estão criticando seus vizinhos para os filhos, e o que é pior, criticando a igreja para os seus filhos. Aí os filhos chegam na igreja com orelhas cortadas, quando ouvem uma mensagem do professor, do pastor, mas estão com as orelhas cortadas porque os pais, quando deveriam dar exemplo, estão criticando. Você viu lá, meu filho, porque a igreja é assim, porque o fulano é assim lá na igreja. Aí chega com cara lavada e querem cobrar alguma coisa dos filhos, como se os filhos estão com orelhas cortadas. Cuidado com reações negativas. Muito cuidado, porque essas reações negativas são fruto do medo e provocam medo. Provocam. Porque se ficarmos no âmbito aqui da história, é muito bonito, mas temos que trazer para a nossa realidade. E muitas orelhas estão sendo cortadas por conta do medo. Porque você usa o nome de Jesus de qualquer forma, você não assume que tem medo e você não está nem aí para as reações negativas. Muito cuidado. Olha o que o medo, ele pode fazer na vida até de um servo e de uma serva do Senhor. Aquele soldado, ele já tinha caído. Eu fico imaginando que ele estava bem apavorado ali. Mas Jesus vem e faz o quê? Cura a orelha dele. Meu amado e minha amada do Senhor, se alguém cortou sua orelha, se o medo está fazendo com que você corte orelhas de muitas pessoas, o nome de Jesus é suficiente para acabar com tudo isso. Mas você tem que acreditar mesmo. Você tem que crer, não pode ser da boca para fora, você tem que crer. E tem que vencer logo esse medo. Jesus, ele está aqui para te curar. Mesmo que você tenha tido ao longo da sua história reações negativas, ouça a voz do Senhor. Mete sua espada dentro da bainha. Confessa a Jesus, Senhor, eu tenho esse medo, eu tenho medo disso, Senhor. Eu cresci dessa forma. Talvez você está numa posição, você tenha agido de uma forma porque você nunca reconheceu o seu medo. Reconheça seu medo. Reconheça que você é humano, que você é humana. Coloque essa bainha para dentro. E faz como Paulo orientou lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Todos têm? A Bíblia diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Olha, tem uma promessa para você, na verdade é uma promessa não. Pelo menos 365 promessas. Na Bíblia, se você mergulhar a fundo, você vai encontrar em algumas versões, não todas, as versões mais antigas, você vai encontrar a palavra não temas pelo menos 365 vezes. Isso me faz acreditar mais ainda que é um não temas para cada dia do ano. Você está com medo hoje? Tem um não temas para você hoje.
Esquece o amanhã. Porque para o amanhã, a certeza que você tem se Jesus não voltar e não te levar, é mais um não temas para você. O restante é tudo especulação. É tudo especulação. Assisti um filme essa semana passada, com aquele Will Smith e o filho dele. O nome do filme, Depois da Terra. Muito interessante, gosto muito de filme assim, ficção científica. Mas é um filme que me fez chorar. A lição que o pai dá ao filho a respeito do medo. Muito legal o filme, para quem gosta de aventura e ficção científica. Não é um filme cristão não, mas é um filme legal, dá para assistir com toda a família. Ele diz assim para o filho, a respeito do medo. E é bíblico. Ele diz assim, ó filho, o medo é uma ilusão. É uma ilusão. E você tem o poder de decidir ficar ou não com medo. Eu peguei aquilo como a chave do filme. E é a chave do filme? Porque Jesus, ele venceu a morte. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora não o medo, mas todo o medo. Se eu estou com medo, se você fica com medo do dia de amanhã, então tem alguma coisa errada com você. Não é com a Bíblia. E aí comprova que o medo é uma ilusão. E que você decide ficar com medo. É o que nós batemos aqui em autoconfrontação. Tem uma barata, tem um elevador. Por que todo mundo não tem medo de barata? Todo mundo não tem medo de elevador? Porque a circunstância ou o causador não tem esse poder todo. Está tudo aqui. Tudo aqui na sua mente. Mas para você vencer, você tem que reconhecer seus limites. E tem que dizer para Deus com toda a sinceridade: Senhor, eu tenho medo disso. E lista os seus medos para Deus. Mas abre o jogo com Deus, Ele sabe de tudo. Ele só quer que você tome o passo e diga: Senhor, eu tenho medo disso. Olha, Senhor, eu morro de medo disso. Fala para Ele. Depois que você fizer isso, reconheça a autoridade do nome de Jesus. E peça: Senhor, o Senhor garantiu na Tua palavra que o que eu pedi em Teu nome, o Senhor cumpriria. E olha, Senhor, eu não estou pedindo nada para o meu benefício não. É porque é um pecado na minha vida. E eu preciso que o Senhor me ajude agora. Se o Seu nome tem poder, o Senhor vai me livrar desse medo. Faça isso que Deus, Ele vai te livrar desse medo, não tenha dúvidas. E pegue e tenha muito cuidado com as reações negativas. Muito cuidado. Porque isso é reflexo de medo na sua vida. Pai, obrigado, meu Deus. Maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer por meio da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado a entender que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena viver o hoje, como se fosse o último dia, Senhor, que não precisamos nos preocupar, não de forma que algumas pessoas têm se preocupado com o amanhã. É importante planejar o amanhã, mas que esse planejamento, Senhor, não nos traga medo, porque na verdade, nada pode nos trazer medo, somos nós mesmos, com a nossa disposição para enfatizar essa ilusão nas nossas vidas. O Senhor venceu a morte, o Senhor nos mostrou que é possível, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos garante vitória, mas precisamos viver essa vitória de maneira racional, de maneira bíblica. E sabemos que com o medo que impede, paralisa o Teu povo não pode desfrutar dessa promessa de ser mais do que vencedor. Obrigado, Senhor, pelo Teu derramar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. E liberta, Senhor, o Teu povo desse medo que tem consumido, que tem paralisado o Teu povo. As angústias, as ansiedades, as preocupações. Liberta o Teu povo, Senhor. Assim como o Senhor conhecia o território, assim como o Senhor sabia de tudo que aconteceria, o Senhor nos mostrou que era possível vencer, porque o Senhor venceu. E nos ensina, Senhor, porque nós somos como ovelhas ao matador, entregues à morte todos os dias. E nos ajuda, Senhor, a vencer todo e qualquer medo e qualquer preocupação. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E
continua cuidando, porque começou uma obra nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em família, adorando ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.